Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Daremos início aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. O assunto de hoje é sobre o resultado do Oscar 2026. O agente secreto sai sem prêmios do Oscar, que celebra uma batalha após a outra com 6 estatuetas. A longa de Paul Thomas Anderson é o melhor filme e Valor Sentimental superou o Brasil. E Michael Jordan desbanca o ator brasileiro Wagner Moura. E Adolfo Veloso também ficou sem um Oscar de fotografia, que vai para uma mulher pela primeira vez, por Pecadores. E Brasil permanece orgulhoso, afirma Lula depois de país ficar sem estatuetas em 2026. E por outro lado, é marmelada, grita público em cinemas após a derrota de O Agente Secreto no Oscar. E aqui também nos revela que lá em Recife, onde o longa foi rodado, o público se reuniu no célebre cinema São Luís. E a estação NetRio teve concurso de sósias de Wagner Moura. E a academia não te merece, Vaguinho. Internautas se revoltam após o agente secreto sair sem estatuetas do Oscar. Lembrando que o filme de Kleber Mendonça Filho estava indicado em 4 categorias. E Vaguinho e Fomos Roubados ficaram entre os assuntos do momento no X, o antigo Twitter. Inclusive, temos aqui uma crítica escrita por Inácio Araújo. Ele escreve: uma batalha após a outra é espetáculo das contradições americanas. Paul Thomas Anderson faz filme vivo, incômodo e surpreendente. Violência, ação, racismo e humor se unem no coração do cinema. E aqui também temos uma imagem em destaque para o melhor filme. Toda a equipe reunida de uma batalha após a outra, celebrando aí a vitória na principal categoria da noite. E o filme de Paul Thomas Anderson levou no total 6 estatuetas no Oscar 2026. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque para o petróleo. Combate a fraudes redesenha distribuição de combustíveis aqui no nosso país. As distribuidoras formais recuperam o mercado antes ocupado por suspeitas de irregularidade. E 5 das maiores vendedoras em 2024 praticamente desapareceram após as operações policiais. E falando sobre a guerra no Oriente Médio, novo líder assume Irã, com diversidade étnica e pressão de população jovem. Grupos étnicos minoritários representam cerca de 40% da população e se concentram nas regiões de fronteira. E o Mujtaba Khamenei é o primeiro líder supremo sem título de ayatolá e comandará o país com idade média de 34,5 anos de idade. A Folha de São Paulo também nos traz aqui uma matéria que rememora a Operação Lava Jato. Episódio mais polêmico da Lava Jato há 10 anos, barrou Lula em ministério e impulsionou o impeachment. Um áudio de conversa com Dilma foi liberado por decisão de Sérgio Moro, incendiando o clima político no país. E essa medida marcou uma guinada na atuação do então juiz, que acabaria sendo considerado parcial nessa operação. Falando sobre as eleições deste ano, aqui nos informa que aliados de Flávio, da ala ideológica, rechaçam liberais para ministro da Economia. Parte dos integrantes do PL defende nome que agrade a Faria Lima, enquanto os radicais querem um perfil anti-Lula. E os interlocutores do senador dizem que sua decisão será respeitada e minimizam a divergência. Temos também aqui um destaque para o Banco Central, que mercado vê chance de Copom iniciar corte de juros com intensidade menor diante de alta do petróleo.
Economistas se dividem, mas cresce a aposta de redução de 0,25 ponto percentual da Selic. E antes da guerra do Irã, consenso era de corte de 0,5 ponto na reunião desta quarta, dia 18 de março. E ainda falando sobre política, Amapá desponta com mulheres na política e acende o debate sobre a diferença entre estados. Aqui nos explica que no ano de 2022, 27% do total de eleitos foram mulheres, a maior porcentagem do Brasil, cuja média foi de 18%. Já na outra ponta, Mato Grosso aparece entre os piores colocados nas duas últimas eleições gerais. Já falando sobre saúde, temos aqui um assunto. Saiba como o medo e o estresse constantes impactam sua saúde mental e o que pode te ajudar. Pessoas com elos sociais estáveis apresentam um risco menor de desenvolver esses transtornos. E ainda falando sobre saúde, na seção Pare para Ler de hoje, da Folha de São Paulo, biólogos explicam a origem do apêndice e para que ele serve. A ideia de que o órgão é inútil é contestada, já que o apêndice ajuda o sistema imunológico do corpo ao distinguir micróbios benéficos de patógenos. E cientistas também indicam que o reservatório atua no intestino após as infecções. Temos também aqui um texto na seção Pare para Ler de hoje, um texto escrito por Mônica Bergamo. Citações sobre misoginia aumentam 257,5% nas redes sociais em um mês. Esse tema teve 457 mil menções nas plataformas entre fevereiro e março. E as trends que incitam agressão a mulheres após rejeição provocam debates agora sobre este assunto. Agora, na editoria de economia do jornal Folha de São Paulo, o primeiro assunto informa que a gestão federal libera PIS e PASEP para nascidos. Temos também aqui outros assuntos, que o mercado indica chance de corte de juros com menor intensidade inicial devido à crise do petróleo. E Receita Federal divulga hoje as regras para o Imposto de Renda de 2026. Na política, Justiça tranca ação penal contra Breno Altman por publicações sobre Hamas e Israel. No caso, cabe recurso. O relator conclui que mensagens se enquadram no campo da opinião política protegida. Temos também aqui outro assunto, que Moraes autoriza a busca em equipamentos de jornalista e ameaça proteção de fontes. Atento aos avanços da tecnologia, o ministro quer apreender dados guardados na nuvem. Agora, no cotidiano, temos aqui o primeiro assunto de hoje. Dom João VI, 200 anos depois, vida e morte do rei que fundou o Brasil, são revisitadas. O livro reforça a hipótese de que o homem que transferiu a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro tenha sido envenenado. E os historiadores destacam seu papel, costumeiramente envolto pela caricatura de um monarca covarde e traído. Já um outro destaque, investigado por corrupção ganha cargo comissionado no governo de Santa Catarina. Agora, o outro lado, a defesa afirma que o processo é permeado por vícios e nulidades. E aqui informa que João da Luz é suspeito de receber viagem de R$ 6.200 e chinelo Hermes de R$ 4.000. Falando sobre o clima, inteligência artificial e pluviômetros ajudam a fechar rodovias antes de deslizamentos em São Paulo. Temos também aqui um outro assunto para o estado paulista, que investigador ajuda em parto e bebê nasce em delegacia na zona sul de São Paulo. Os policiais escoltaram a família até a UPA de Diadema. Temos também aqui uma notícia que FUNAI segura a indenização para ocupantes de áreas em terras demarcadas. Parecer da AGU recomenda suspensão de pagamento
até que o Supremo Tribunal Federal esclareça alcance de indenizações por terra nua. E a decisão do Supremo abriu possibilidade de compensação pela terra em si, além de construções feitas nesse local. Agora, na editoria internacional de hoje, temos aqui um principal destaque que fala acerca do Vaticano. Livro reconstitui bastidores do conclave e mostra a virada que levou o cardeal Prevost ao papado. Agora, na editoria de ciência, temos aqui um destaque que recipiente de 1.900 anos pode conter primeira prova de que romanos utilizavam fezes como remédio. E na China, mosquito e água com sal vacinam morcegos contra raiva e Nipah. Cientistas chineses modificaram geneticamente o vírus para carregar os imunizantes contra essas doenças. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta segunda-feira, iniciamos aqui com o assunto sobre cinema. Desta vez, não deu para o Brasil. No Oscar, o Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, indicado a 4 categorias, ficou sem prêmios. O grande vencedor da noite foi Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, que ganhou 6 estatuetas, incluindo a de melhor filme. Já a manchete de hoje fala sobre justiça do trabalho. Empresas pagam recorde de 50 bilhões de reais em ações trabalhistas. Processos que haviam caído após 2017 voltaram a crescer em 2021. Dados oficiais da Justiça do Trabalho apontam que as empresas brasileiras pagaram 50,7 bilhões de reais em ações trabalhistas em 2025, que é o maior valor da história. Esse aumento acompanha o ritmo de crescimento de processos, que bateu mais um recorde no período pós-reforma trabalhista. Aqui nos conta que foram 2,3 milhões de novas ações nas varas do trabalho em 2025, uma alta de 8,7% em relação ao ano anterior, com 2,1 milhões. Procurados, o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério do Trabalho não comentaram sobre este assunto. O pico de processos ocorreu em 2016, quando 2,76 milhões de ações foram apresentadas à Justiça e após a reforma trabalhista, aprovada em 2017, no governo Temer, a judicialização caiu. Em 2021, o número de processos voltou a aumentar. E especialistas atribuem o fato a decisões do Supremo Tribunal Federal. E falando sobre o Supremo, o Estadão também nos traz aqui uma outra notícia envolvendo o Judiciário, que o STF pode limitar justiça gratuita. O julgamento discute se concessão da gratuidade deve ter limite e hoje ela é dada a quem recebe até 40% do teto da Previdência. Pejotização também está na pauta do Supremo Tribunal Federal. Falando sobre a economia, temos aqui mais um destaque sobre o caso Master. Aqui nos informa que o Master repassou ao BRB créditos ligados ao auxílio emergencial. De acordo com o relatório elaborado pelo COAF, créditos são oriundos de empresas abertas em nome de pessoas de baixa renda. Temos aqui outros assuntos também em destaque na capa do jornal Estado de São Paulo desta segunda-feira. No caderno de ciência, navio histórico de pesquisas tomba no Porto de Santos. E aqui temos uma entrevista com o pediatra Daniel Becker. Ele afirma que a internet é a pior referência possível na criação de bebês. Em livro, o médico fala dos desafios nos primeiros 1000 dias de vida de uma criança. Agora, na editora internacional, temos aqui um destaque para o Oriente Médio. Guerra ameaça estabilidade e reputação de nações do Golfo. No meio do fogo cruzado entre iranianos, americanos e israelenses,
países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar devem repensar o seu posicionamento e relações com os Estados Unidos, a quem confiavam a sua proteção. E os especialistas falam em risco à viabilidade econômica da região. Já na capa do Jornal Globo de hoje, iniciamos aqui mais uma vez, a gente sem prêmio. Brasil chegou perto, mas ficou sem Oscars em noite de uma batalha após a outra em Pecadores. Aqui nos informa que depois de uma trajetória de reconhecimentos internacionais, o agente secreto bateu na trave no principal prêmio do cinema mundial. O filme, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, fora indicado em 4 categorias do Oscar, mas saiu derrotado em todas, inclusive nas 2 em que tinha mais chance, que no caso, filme internacional, o vencedor foi o norueguês Valor Sentimental, e ator Wagner Moura perdeu para Michael Jordan por Pecadores. E o brasileiro Adolfo Veloso também estava indicado pela fotografia de Sonhos de Trem, mas esse troféu ficou com Pecadores. E no caso, o grande vencedor da noite foi uma batalha após a outra, que recebeu 6 Oscars, inclusive o de melhor filme. E Pecadores ganhou 4 estatuetas e Jessie Buckley foi escolhida como melhor atriz no único prêmio de Hamnet. Inclusive aqui temos a imagem de Wagner Moura e ele foi um dos apresentadores do troféu de elenco. Agora temos aqui um destaque também de hoje na capa do Jornal Globo. Quase metade das universidades federais já tem código ético para inteligência artificial. Essas regras prezam por transparência e proteção de dados. Um levantamento feito pelo Jornal Globo nas 69 universidades federais brasileiras mostra que 30 delas já tratam do uso de inteligência artificial na comunidade acadêmica. Entre essas, 17 publicaram guias com normas de uso para alunos, professores e pesquisadores, e 13 montaram comissões institucionais sobre este tema. Pontos em comum são a necessidade de transparência na utilização e o cuidado no compartilhamento de informações. No guia distribuído pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, fala-se que a utilização de IA em avaliações sem autorização configura plágio ou cola. Já um outro destaque na Editoria Brasil de hoje: municípios oferecem canetas emagrecedoras na rede pública. Prefeituras implementam o dispositivo atrás de popularidade em anos de eleição. E Rio de Janeiro tem um grupo de trabalho sobre essa medida. Já na Editoria Internacional, Israel realiza mais uma onda de ataques em grande escala contra o Irã. Teherã e cidades a oeste foram alvo. Irã reagiu com ataques a Tel Aviv. E Trump diz não haver condições para o fim do conflito. Temos aqui um outro assunto em destaque. Fiscalização contra garimpos altera a rota de exploração sexual. O combate à mineração ilegal em Roraima deslocou para a Guiana o destino de imigrantes venezuelanas aliciadas. Falando agora sobre a economia, que nos informa que escândalo do Master faz Banco Central discutir ajustes em governança. Limite de mandatos para cargos de chefia e comitês para avaliar decisões monocráticas podem estar entre as medidas. Já na editoria do Rio de Janeiro, sem uma legislação clara, venda de cogumelos mágicos cresce no Rio. Tipo comum de alucinógeno é vendido em embalagens com a frase destinado à pesquisa. E centro cultural destinado à substância será aberto na Gamboa. Já um destaque especial do segundo caderno é com uma entrevista com Hamilton dos Santos,
do excesso de transparência para a falta de confiança. O estudioso sugere que a exposição absoluta reduz a possibilidade de se criar relações pessoais e profissionais baseadas em confiança. E sobre o Rio de Janeiro, temos aqui esta imagem sobre a nova guarda armada. Começaram a circular ontem, domingo, os agentes da Força Municipal, o braço armado da Guarda Municipal do Rio, e as fardas também têm câmeras corporais. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui este destaque que o cinema brasileiro agradece. Não faltou torcida. Apesar das 4 indicações ao Oscar 2026, o Agente Secreto não ganhou estatueta, mas ajudou a consolidar o audiovisual do Brasil como uma referência mundial. Desde o lançamento, o filme do diretor Kleber Mendonça Filho ganhou mais de 70 prêmios internacionais e foi assistido por 2,3 milhões de espectadores. Uma batalha após a outra levou o troféu de melhor filme e a melhor produção internacional ficou com o norueguês Valor Sentimental. Agora a manchete de hoje do Correio Brasiliense. Acionistas decidem estratégias do BRB. A Assembleia Geral Extraordinária, marcada para quarta-feira, vai avaliar os próximos passos do Banco de Brasília, com a proposta de aumento de capital social e, assim, fortalecer a gestão da instituição financeira. Essa medida prevê a emissão de 1,675 bilhão de novas ações ordinárias ao preço de R$ 5,29 por ação. E aqui também nos conta que, se a proposta for bem sucedida, o capital social do banco saltará de 2,34 bilhões de reais para até 11,2 bilhões de reais. E a Assembleia também homologará o presidente Nelson Antônio de Souza como integrante do colegiado do banco. Inclusive, ainda falando sobre este caso do BRB, manifestação pela proteção da Serrinha. Cerca de 1.200 pessoas ocuparam ontem o eixão, na altura da 208 Norte, para exigir a preservação da área ambiental. Estudantes da Escola da Árvore, que fica localizada na região, montaram uma exposição de desenhos representando a fauna e a flora deste espaço, como a gente pode observar nesta fotografia. Falando sobre economia, Copom deve reduzir taxa de juros. A previsão do mercado é de o Banco Central, caso ter um corte em 0,25 ponto percentual na taxa básica, em meio às incertezas da guerra no Oriente Médio. Também temos um próximo assunto falando sobre política. Lula e Flávio Bolsonaro focam palanques. São Paulo, Rio e Minas, que representam 63,8 milhões de eleitores do país, são as prioridades dos dois candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. E Bolsonaro apresenta melhora. O ex-presidente teve evolução positiva em quadro renal, mas a equipe médica que o acompanha no hospital aumentou o tratamento com antibióticos. Ele segue na UTI, ainda sem previsão de alta. Temos outros assuntos também em destaque, falando aí sobre esportes. Aqui nos informa que São Paulo está na liderança, com gol de Caleri. Tricolor paulista despacha o Bragantino por 2-1 e assume a primeira colocação no Brasileirão. Em Minas, o Vasco arrancou um empate com o Cruzeiro por 3-3. Sobre narcotráfico, já mudando de assunto, temos aqui que Estados Unidos avaliam classificar PCC e CV como organizações terroristas. A medida pode impactar a soberania do Brasil. E falando sobre o conflito do Oriente Médio, que nos informa que a tensão continua. Impasse nas negociações entre Donald Trump e o chanceler iraniano entra na terceira semana, causando ansiedade nos mercados.
Agora, na capa do jornal Cearense O Povo, desta segunda-feira, dia 16 de março, temos aqui um destaque. Mesmo sem vitórias, Brasil faz história com 5 indicações ao Oscar. Já a manchete de hoje, violência contra a mulher mais que dobra em 44 municípios. Segundo o levantamento realizado pelo jornal O Povo, 126 municípios não têm atendimento especializado e, em 65, não há Casa da Mulher, Delegacia de Defesa da Mulher, Salas Lilás ou Delegacia Comum da Polícia Civil. Temos outros assuntos no Caderno Farol. Contraste hídrico no Ceará. Alto Jaguaribe e Ibiapaba mantém regularidade hídrica, mas início do período chuvoso é tímido, com precipitações isoladas. Também no Caderno de Cidades, que nos traz um destaque sobre a educação. Escola Pública do Ceará, Darcy Ribeiro, comemora a aprovação de 68 estudantes para o ensino universitário. Temos também aqui alguns destaques para as páginas azuis. Acesso com o Ceará, Seleção Brasileira e mais. PC Guzmão, Futebol e Memórias. Já no Caderno Vida e Arte, músicos Gilmar Nunes, este que está em destaque na imagem, e Siribá Soares apresentam repertórios ecléticos. Falando sobre política, articulações eleitorais na base e na oposição movimentam fim de semana no Ceará. Na economia, Nordeste registra primeira queda em 16 anos no número de usuários de geração distribuída. Agora, na capa do Jornal Valor Econômico de hoje, desta segunda-feira, temos aqui alguns principais destaques no alto da capa. Primeiro fala sobre os combustíveis. Cenário reproduz choque do petróleo da década de 70, mas agora temos etanol, diz Evandro Gussi, da Unica. Falando sobre tecnologia, uso de inteligência artificial para embasar decisões de consumo já é a terceira principal aplicação. E sobre o marketing, diversidade cultural é algo que precisamos respeitar para construir uma marca relevante, diz o Haiyang, da Jove. A manchete de hoje fala sobre indústria. Celulose terá investimentos de até 109 bilhões de reais em 5 anos. O setor planeja erguer novas fábricas, sendo 4 no Brasil e uma no Paraguai. Empreendimentos na América do Sul têm uma competitividade ímpar. Já uma outra chamada de capa no Valor Econômico, ritmo de redução da Selic divide o mercado. Aqui nos informa também que Minas Gerais acelera a privatização da Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Aqui informa também que essa operação envolve cerca de 45% do capital da empresa e a tentativa é de atrair um investidor de referência. Falando sobre o caso Master, temos aqui a seguinte matéria também em destaque na capa de hoje. Master usou empresa ligada a licitações em desvio. Aqui vai nos informar que o Banco Master usou uma empresa ligada a licitações públicas para o desvio de 385 milhões de reais de recursos captados de depositantes para fundos administrados pela REAG. Esse levantamento foi feito pelo Valor em documentos públicos, a partir da comunicação do Banco Central ao Ministério Público sobre operações de crédito supostamente fraudulentas. A EBN Comércio, Importação e Exportação e o seu controlador, Júlio Manfredini, têm forte atuação em licitações para o fornecimento de produtos como uniformes, livros e até mesmo cisternas. E aqui nos conta aqui uma comunicação de indícios de crimes enviada pelo Banco Central ao Ministério Público mostra que a EBN obteve empréstimo do Master sem justificativa aparente.
e, na sequência, transferiu 385 milhões de reais para o Fundo Demais, administrado pela REAG. E os recursos foram realocados por meio de uma cadeia de fundos em operação que teria servido para desviar esse dinheiro para outras finalidades. E aqui informa que a EBN afirma que esse empréstimo ocorreu de forma absolutamente lícita. Temos também aqui outros assuntos: que aquisições movimentam a indústria de queijos. E também no valor econômico, temos aqui um assunto na área de cinema. Uma batalha após a outra domina o Oscar. Em uma noite de disputas acirradas, o filme Uma Batalha Após a Outra tornou-se o principal vencedor de mais uma edição do Oscar, com vitórias em categorias importantes, como melhor filme diretor para Paul Thomas Anderson. E o Brasil, no caso, terminou a festa sem estatuetas, mas com um recorde de 5 indicações, o que mostra a boa campanha feita um ano após a vitória de Ainda Estou Aqui, como melhor filme internacional. E aqui também nos informa que o ator Wagner Moura foi um dos apresentadores dessa noite. Falando sobre política no valor econômico, COAF faz alerta para projetos do Congresso que podem obstruir investigações. Em meio ao escândalo do Banco Master, propostas em tramitação limitam a produção de RIFs e podem dificultar o controle de lavagem de dinheiro. Inclusive, temos aqui um texto do colunista Bruno Caraza: o elo perdido entre a máfia do INSS e o Banco Master. Farra com consignado lesou milhões. Indica que outras instituições financeiras possam ter seguido o mesmo caminho do Master. E aqui também nos informa que risco de crise com relatoria de CPI do Master foi decisivo para recuo de Toffoli. Esse cálculo buscou evitar que o Supremo ficasse exposto, e a decisão foi bem recebida na Corte. Dando continuidade ao valor econômico desta segunda-feira, temos aqui uma matéria que trata das eleições deste ano. Leite aposta em cansaço com polarização no país. Um dos pré-candidatos do PSD à presidência, governador do Rio Grande do Sul, afirmou, em entrevista ao Valor Econômico, que o cenário está mais favorável para nome alternativo à polarização. E aqui também nos informa que a saída de Fernando Haddad marca o início da disputa em São Paulo. Pré-candidatos, ministro da Fazenda e governador Tarcísio de Freitas já montam equipes de campanha e alinham um discurso. Temos aqui outros assuntos também para o caso Marielle Franco. Moraes autoriza a transferência de condenados do caso Marielle para presídio do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal avaliou que condenados podem deixar penitenciárias federais. E as defesas alegavam, no caso, que eles não representam mais eventuais riscos aos processos. E falando sobre a pré-campanha, Flávio mantém a agenda mesmo com Bolsonaro internado. O senador confirmou a participação em evento do seu partido em Rondônia no último sábado. Temos aqui outros assuntos, dizendo que cúpula da CPMI do INSS aciona Supremo Tribunal Federal para pedir a prorrogação dos trabalhos. Pedido de mais 120 dias visa assegurar apurações claras sobre descontos indevidos. E o inquérito das fake news completa 7 anos ainda em uso e em meio à crise sem precedentes no Supremo Tribunal Federal. Temos também aqui outros assuntos, que com Bolsonaro na UTI, aliados pressionam por prisão domiciliar. Temos também aqui outros assuntos em destaque, que apesar de clinicamente estável, Bolsonaro apresenta uma piora da função renal, afirma o hospital. E Bia Kicis diz que Bolsonaro tem melhora no estado de saúde. A deputada federal defendeu que o ex-presidente não tem condições de ficar na papudinha e deveria
ficar em casa. Temos também aqui esta matéria na área de política. Risco de crise com relatoria de CPI do Master foi decisivo para o recuo de Toffoli. O cálculo buscou evitar que o Supremo ficasse exposto. A decisão foi bem recebida na Corte. Aqui nos informa que a sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal havia acabado de começar na tarde da última quarta, dia 11 de março, quando Dias Toffoli soube que foi tragado de volta para o caso Master. E ainda, durante esse julgamento, o ministro disparou rumo ao gabinete ao ser informado que, por meio de um sorteio e um tanto de azar, acabara de cair em seu colo o pedido do deputado Rodrigo Hollenberg para que fosse determinada a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o banco de Daniel Vorcaro na Câmara. E dentro de algumas horas, aqui nos conta que o ministro assinou 2 despachos. No primeiro, dado no final da tarde, ele se declarou suspeito por motivo de foro íntimo para relatar o pedido de Hollenberg. E à noite, antes de ganharem força, as especulações sobre se participaria do julgamento sobre a prisão de Vorcaro, iniciado na última terça, dia 13, anunciou a sua suspeição em todos os casos que viessem a envolver o Master dali em diante. E os ministros que foram consultados pelo Valor Econômico consideraram positiva a decisão de Toffoli de se declarar suspeito. Segundo eles, essa decisão poupa a Corte de mais críticas sobre condutas individuais de seus integrantes e encerra ao menos um capítulo da crise relacionada ao banco de Vorcaro. Aqui nessa matéria também vai nos contar que Toffoli tomou essa decisão de se declarar suspeito de forma solidária e poucos interlocutores foram informados com antecedência. O cálculo do ministro foi o de que assumir a solicitação de Hollenberg o colocaria de volta no centro da crise do Master e que os holofotes eram indesejados. E também considerou que a relatoria poderia fragilizar ainda mais o Supremo, que passa por um momento de desconfiança devido às ligações de ministros, notadamente Toffoli e Alexandre de Moraes, com os investigados. E aqui conta que há interlocutores, ele afirmou que não é possível alimentar uma crise em pleno ano eleitoral, especialmente levando em conta que parte das campanhas deve antagonizar o Supremo e endossar o discurso pró-impeachment de ministros, o que assusta boa parte do tribunal. Também acha que o caso é passageiro e que os ministros sobreviverão. Temos aqui uma outra matéria falando sobre o ex-presidente, que a Michele Bolsonaro diz que o Bolsonaro irá fazer fisioterapia respiratória. A ex-primeira-dama publicou sobre a saúde de Bolsonaro em suas redes sociais. Temos também aqui outros assuntos que o governo vê riscos ao mercado financeiro com possível designação do PCC e CV como grupos terroristas. Lei antiterrorismo nos Estados Unidos prevê punições não apenas para as facções criminosas, mas também para pessoas e instituições financeiras. Também temos aqui que Haddad confirma que será candidato em 2026, mas vai anunciar que cargo após a saída da Fazenda. O ministro diz que imaginava que o cenário em 2026 estaria mais fácil para o presidente Lula. E a previsão é de que o petista anuncia a candidatura a governador de São Paulo. E aliados de Lula veem recados de Gilmar em julgamentos sobre quebra de sigilo de Lulinha. Iniciativa do decano de transferir a apreciação para uma sessão presencial foi interpretada como um recado de insatisfação de uma ala da corte ao Palácio do Planalto. Temos também aqui uma outra matéria que deputado do PT pede que Polícia Federal investigue transferências do Master à empresa do pastor da Igreja Lagoinha. Representação de Rogério Correia cita o relatório do COAF, que aponta uma operação atípica de quase 4 milhões de reais envolvendo companhia
ligada a André Valadão, que é isso que está na imagem, que no caso é pastor dessa igreja. Também temos outras informações que Moraes determinou prisão de Kid Preto condenado na trama golpista. Recursos do coronel do Exército Bernardo Romão Corrêa Neto foram rejeitados pela primeira turma do STF e ele foi encaminhado para o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Temos também aqui outros assuntos em destaque. PSD avalia antecipar definição de candidato à presidência. E no caso, o Ratinho Júnior é o mais cotado. O presidente do partido, Gilberto Kassab, será o responsável por essa escolha. E esse anúncio está previsto para ser feito entre o fim da próxima semana, desta, e até o dia 25 de março. E o Partido de Paz questiona no Supremo prazo de afastamento e voto aberto em eleição indireta no Rio de Janeiro. Essas regras foram aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado em meio à expectativa de saída do atual governador, o Cláudio Castro, para concorrer ao Senado nas eleições no mês de outubro. Temos aqui uma outra matéria também em destaque. Nova biografia mostra que Lula virou figura definidora na América Latina, diz Financial Times. O jornal divulgou uma reportagem sobre a nova obra de Richard Leiper sobre o presidente brasileiro. Temos também aqui outro assunto, que Zanin nega pedido de instalação da CPI do MASTER. O deputado Rodrigo Hollenberg protocolou mandado de segurança, alegando que o seu requerimento, com as assinaturas necessárias, não avançou na Câmara. Aqui nos informa que o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, negou na última quinta, dia 12, o pedido do deputado Rodrigo Hollenberg para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as fraudes no MASTER. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda, dia 16 de março de 2026. Vamos dar início agora aos destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Iniciamos aqui com destaque para a coluna de Malu Gaspar. Ibanez tem negócios com o ecossistema do MASTER desde pelo menos 2019. O governador diz que está afastado de escritório da família desde 2018, mas assinou em 2019 um contrato milionário com o fundo da REAG, ligado a ex-sócio de Daniel Vorcaro. A colunista inicia escrevendo que o governador do Distrito Federal, que é o Ibanez Rocha, do partido MDB, assinou, no exercício do mandato, em dezembro de 2019, um contrato de venda de direitos sobre 4,4 milhões de reais em honorários de precatórios do seu escritório de advocacia a um fundo administrado pela Plene, corretora à época controlada por Maurício Quadrado, que meses depois se tornaria sócio de Daniel Vorcaro. O fundo, chamado BLP, PCJ e V2, foi apresentado na negociação pelo diretor de uma empresa que ajudou a capitalizar o Banco Master com bilhões de reais e está na mira da Polícia Federal. E aqui informa que esses dados sobre os reais cotistas desse fundo não são públicos, mas quem assina o contrato em nome desse fundo é Arthur Martins de Figueiredo, que junto com o Quadrado é citado nas investigações da Polícia Federal. E Figueiredo também é diretor responsável pela Banvox, que é uma holding bastante obscura que foi acionista do MASTER. E aqui conta que na última terça-feira, dia 10, o blog revelou que o Ibanez Advocacia e Consultoria vendeu 38 milhões de reais em honorários de precatórios a um fundo ligado à REAG, investigada pela Polícia Federal no caso MASTER. Isso em maio de 2024. E além disso, na última quinta, o jornal Estado de São Paulo divulgou um segundo contrato da mesma natureza, no valor de 10 milhões de reais,
com outro fundo da REAG, no qual o escritório foi representado pelo próprio Ibanez. E esse contrato, descoberto agora, é pela venda de honorários de precatórios derivados de ação movida pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho dos Estados de Rondônia e Acre, que tramita na Justiça desde 2011. E nesse tipo de transação, o comprador adquire do escritório de advocacia o direito de receber os honorários, que no caso de precatórios costumam representar uma porcentagem alta do valor total do título. E na prática, trata-se de uma antecipação do pagamento, já que precatórios são de difícil recebimento, e a existência dessa terceira transação sugere um modus operandi baseado no expediente de venda de honorários de precatórios como forma de fazer negócios com o ecossistema do Master. E ainda sobre este caso, o Master, que nos informa que o Banco Central avalia fazer ajuste na supervisão de instituições financeiras. Entre as medidas cogitadas estão limitar mandatos de chefia para evitar o chamado risco de captura e criar comitês para analisar as decisões. Inclusive, temos aqui um outro colunista em destaque, o Lauro Jardim, que também escreve sobre este mesmo assunto. As muitas delações do caso Master. Quem vai delatar primeiro? O colunista inicia dizendo que desde sexta-feira, com a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de confirmar a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, determinada 10 dias atrás por André Mendonça, e a contratação do criminalista José Luiz Oliveira Lima para defendê-lo, só se fala na iminência de uma delação premiada do ex-banqueiro. É fato que esse trem, como escreve o colunista, vai começar a seguir viagem. As negociações devem começar esta semana. Mas tem outras delações neste escândalo que também têm que ser consideradas, sobretudo agora que a do poderoso chefão deve andar. E é uma lista grande. Por exemplo, Lauro Jardim elenca aqui os nomes: Paulo Sérgio Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, e Beline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Os dois foram afastados de suas funções em janeiro e viraram personagens capitais do caso a partir da decisão de André Mendonça, que prendeu Vorcaro pela segunda vez, após diálogos comprometedores com o ex-banqueiro serem revelados. E tem também ex-principal sócio de Vorcaro, Augusto Lima, e mais 2 ex-diretores do Master presos em novembro passado: Luiz Antônio Bu, diretor de riscos, compliance, RH, operações e tecnologia; Alberto Oliveira Neto, superintendente executivo de tesouraria; e Ângelo Ribeiro da Silva, que consta como sócio do Master. E aqui, o colunista também nos informa que essa lista tem também como candidatos naturais o policial federal aposentado Marilson Silva, que integrava junto com o sicário a dupla de capangas de Vorcaro, usada para os serviços sujos do ex-banqueiro, como de monitoramento, espionagem e intimidação de quem ele considerava inimigos. Agora, mudando de assunto, ainda no site do Jornal Globo, temos aqui um destaque para o Oscar deste ano. Aqui a gente tem uma análise na área da cultura. Derrota de O Agente Secreto no Oscar deixa gosto amargo, mas não apaga a trajetória de sucesso. O filme é superado na corrida de melhor filme internacional por valor sentimental. Também temos aqui um destaque para o conflito no Oriente Médio. Israel anuncia operações terrestres limitadas contra o Hezbollah, enquanto o número de deslocados no Líbano chega a 900 mil pessoas. O exército israelense afirma que a ofensiva mira redutos do grupo no sul do país. Cruz Vermelha libanesa diz que muitos civis ainda estão presos nas estradas tentando fugir
desses bombardeios, inclusive. Temos aqui a imagem do dia, uma fotografia. Esta imagem mostra o local onde ocorreram os ataques aéreos israelitas durante a noite, nos subúrbios a sul de Beirute, em 16 de março, hoje nesta segunda de 2026. Temos também aqui outros destaques, falando agora sobre futebol. Neymar, zaga e briga no ataque. As dúvidas da Copa que Ancelotti pode responder na convocação para jogos contra França e Croácia. Anúncio de atletas que disputarão últimos amistosos antes da lista final é cercado de expectativa. Temos também aqui um destaque para a segurança no Rio de Janeiro, que os cariocas apoiam reforço na segurança, mas pedem ajustes em horários e expansão da força municipal para outros bairros. Esse programa começa com patrulhamento na Zona Sul e no centro, e os comerciantes pedem presença desses agentes em horários considerados mais críticos. Temos também outros assuntos para a política. PL mira quadros do União na Câmara, enquanto partidos nanicos apostam em alianças para sobreviver à janela partidária. A sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro tem atraído interessados em concorrer ao Senado, enquanto siglas como o PSDB, Rede e PDT correm o risco de não ultrapassarem cláusula de barreira. Temos outro assunto, que na verdade é uma entrevista. José Dirceu confirma pré-candidatura a deputado federal por São Paulo. Ex-ministro disse acreditar que pode contribuir com a agenda e articulação política no Congresso. E falando agora sobre a economia, temos aqui um destaque para o Imposto de Renda 2026. Receita Federal divulga as regras. A entrega das declarações começa no dia 23 de março. O prazo para enviar informações ao fisco termina em 29 de maio e o governo atualizou o valor de quem é obrigado a declarar. Falando sobre saúde, especificamente sobre a saúde feminina, temos aqui um destaque para o Março Amarelo. Veja os sintomas da endometriose, que é uma doença que acomete cerca de 7 milhões de mulheres brasileiras. A campanha do Março Amarelo reforça a importância do diagnóstico da endometriose, que é uma doença que acomete 10% das mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo. Um outro assunto também na editora internacional de hoje: Papa Leão XIV muda-se para apartamento histórico no Vaticano. Antecessor optou por morar em hospedagem mais simples por querer viver a vida junto dos outros. E aqui a gente pode observar na imagem o Palácio Apostólico, edifício onde o Papa se reúne todos os domingos para o tradicional Ângelus. Agora, os próximos destaques. Disputa bilionária da Oi vai para arbitragem. E em ano eleitoral, temos aqui um destaque que municípios começam a oferecer canetas emagrecedoras. Os especialistas alertam que sem o planejamento técnico e garantia de continuidade do tratamento, esses tipos de iniciativa podem acabar representando riscos à saúde dos pacientes. Falando agora sobre o Rio de Janeiro e a violência que acomete a região, a mulher morta durante a perseguição da polícia militar em Cascadura era médica e havia deixado a casa dos pais. A corporação afirma que foi instaurado um procedimento para apurar a ação. E na Editoria Brasil, investigação revela projeto político de expansão do Comando Vermelho. Acordos são feitos via conselhos permanentes, espalhados por vários estados do nosso país. No Rio de Janeiro, negócios são articulados em presídios, onde os traficantes trocaram mensagens para costurar alianças e também mediar os conflitos. Temos aqui outros assuntos em destaque, falando agora sobre saúde.
nem ciclismo ou caminhada. Conheça o exercício essencial para a saúde do coração. Especialistas em saúde afirmam que essa prática diária pode fortalecer o órgão vital e melhorar a circulação. Já na editoria internacional, temos aqui um assunto que o presidente da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos ameaça cassar licenças de emissoras por cobertura da guerra no Irã. E trata-se da mais recente ação de Brendan Carr na campanha para erradicar o que ele considera um viés liberal nas transmissões. Temos também aqui um outro assunto falando sobre política em destaque no site do Jornal Globo. Quais são os itens que nunca devem ser colocados na máquina de lavar? E especialistas revelam lista surpreendente. Aqui nos conta que travesseiros, gravatas e roupas de brilho estão entre os objetos. Agora, sobre exploração sexual, deslocamento de garimpos muda a dinâmica do tráfico humano de venezuelanas na Amazônia. Combate à mineração ilegal nos territórios Yanomami transforma Guiana em novo oásis para garimpeiros e redes criminosas que lucram com a exploração sexual de imigrantes. E aqui temos também uma matéria que nos informa que uma quadrilha rouba 9 milhões de reais em joias em 70 segundos na Califórnia. E as imagens desse ataque são divulgadas, como a gente observa aqui neste vídeo que está em destaque. Os vídeos divulgados aí pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram uma ação coordenada de mais de 20 suspeitos mascarados em uma joalheria da região. E 4 jovens foram denunciados por roubo. Agora um outro destaque, falando sobre meio ambiente. 1/4 dos brasileiros diz ter tido que se deslocar por causa da crise do clima. Segundo pesquisa da IPSOS para o Instituto Talanoa, 75% das pessoas defendem que obras públicas levem em consideração a adaptação a eventos extremos. E aqui temos uma imagem bem simbólica sobre este ponto. A moradora de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais, abandonou a casa com os animais após chuvas que causaram mais de 60 mortes nessa região. Agora, mudando de assunto, temos aqui um texto de Lauro Jardim. Ele escreve que nos bastidores do Planalto cresce o incômodo de Lula com Moraes. Também temos aqui um outro texto do mesmo colunista, Lauro Jardim. Vorcaro enviou recado ameaçador para tentar encontro com Haddad. E também temos aqui um outro texto sobre a longa reunião fora de agenda de Lula com um seleto grupo no Alvorada. E o empresário foi avisado que sua vida iria se complicar se atrapalhasse caminho de Vorcaro. Já na editoria do Rio de Janeiro, em meio à polêmica com o Detran, a Prefeitura mantém a operação de linha até a Baixada Fluminense. Temos outro assunto também, que julgamento de acusados pela morte de Fernando Ignácio tem data marcada. E sobre o Carnaval, Eduardo Paes sugere desfiles na Sapucaí com 5 escolas por noite, em vez de 4, como acontece há 2 anos. Aqui explica que a ideia é que nesse primeiro ano sejam convidadas agremiações tradicionais que estão na Série Ouro, como a Estácio de Sá, União da Ilha do Governador e Império Serrano. E apontado como chefe do tráfico em Macaé, homem é preso pela Polícia Militar na praia de Copacabana. Wellington Ferreira Nogueira, o Balão, aproveitava o dia de sol na areia quando foi surpreendido pelos agentes. Agora, na editoria de saúde, primeiro assunto, que a exclusividade do Ozempic acaba nesta semana, e entenda também o que vai mudar.
A patente do medicamento chega ao fim na sexta-feira e possibilita a entrada de genéricos e similares no mercado brasileiro. Temos também aqui outros assuntos. O mistério do número 142.857, que fascina a matemática há séculos. Aqui nos informa que esse número intriga a ciência há séculos devido ao seu comportamento quando multiplicado por qualquer outro número. Falando sobre esportes, temos aqui a primeira matéria em destaque. Ancelotti diz que comandar o Brasil é motivação e destaca a pressão pelo Hexa. Ele afirmou que quando a seleção joga, o mundo inteiro para. E Brasileirão 2026 tem um técnico demitido por rodada e a média maior dos últimos anos. E para o rubro-negro, com Leonardo Jardim, sistema defensivo volta a ser ponto forte do Flamengo. E sobre o Botafogo, trabalho de Martim Anselmi começa a ser questionado pela torcida. Já na editoria de Negócios e Finanças, ainda no site de notícias do Jornal Globo de hoje, Banco Central avalia fazer ajuste na supervisão de instituições financeiras. E petróleo chega a $106 com o Estreito de Hormuz ainda fechado. Para o imposto de renda, isenção para quem ganha até 5 mil ainda não vale na declaração do imposto de renda em 2026. E a coluna Valor Invest de hoje traz aqui uma indagação com a seguinte pergunta, o questionamento: por que o Brasil, exportador de petróleo, também está em risco com a guerra? Nos assuntos internacionais, Trump diz que a OTAN terá um futuro muito ruim se aliados não ajudarem a reabrir o Estreito de Hormuz. E dados de inteligência dos Estados Unidos indicam que Ali Khamenei considerava o filho pouco qualificado para sucedê-lo no Irã, é o que afirma a TV. Relatórios compartilhados com Trump apontavam que Ali temia a ascensão de Mujitaba ao cargo de líder supremo, segundo a SBS News, e o sucessor foi o escolhido dias após a morte do pai. Temos também aqui essa notícia que Coreia do Norte divulga fotos de teste de foguetes com presença de Kim Jong-un e possível sucessora. E aqui nos informa também sobre a guerra, que incêndio em depósito de combustível após incidente com drone afeta voos no aeroporto de Dubai. As autoridades dizem que o fogo foi controlado e, felizmente, não houve feridos. Esse episódio ocorre em meio a ataques ligados à escalada entre Irã, Estados Unidos e Israel. Ainda falando sobre a guerra, temos a informação que 2 mulheres estão entre os 6 militares mortos em queda de avião dos Estados Unidos no Iraque. A aeronave de reabastecimento caiu durante missão em espaço aéreo aliado e as autoridades afirmam que o incidente foi acidente e homenageiam militares mortos. Temos aqui um assunto sobre educação, que quase metade das universidades federais tem guias ou debate regras para a inteligência artificial. Os protocolos incluem recomendação de que os professores devem definir em seus planos de aula o que consideram inaceitável na aplicação dessas ferramentas. Inclusive, temos uma outra notícia em destaque sobre a Lei Felca. Riot Games bloqueará menores de 18 anos em jogos como LoL no Brasil. Essa mudança ocorre para cumprir o ECA digital, que exige verificação de idade e controle parental nessas plataformas. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, desta segunda-feira, dia 16 de março, temos o grande destaque para o imposto de renda deste ano. A entrega da declaração começa em 23 de março. Temos também aqui um destaque de uma outra matéria sobre uma investigação
Desaparecimento no Distrito Federal leva à prisão de suspeitos de tortura e execução. Essa investigação, conduzida pela 8ª Delegacia de Polícia, começou após familiares comunicarem o sumiço de Jaires da Silva Nascimento, que saiu de casa para fazer um serviço e não retornou para casa. Para a política, Lula e Flávio Bolsonaro travam guerra pelos colégios eleitorais. Ambos buscam aliados fortes em estados decisivos como São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E sobre o Oscar 2026, uma batalha após a outra é o grande vencedor do Oscar. Inclusive, o presidente Lula afirma que brasileiros estão orgulhosos do cinema nacional. Para a política monetária, Selic sob pressão. E o que esperar da decisão do Copom nesta semana? E fim da escala 6x1 desencadeia guerra no Congresso Nacional. Sobre a questão das organizações terroristas, os Estados Unidos visam facções criminosas e colocam o Brasil sob pressão externa. E sessão da CPMI do INSS é cancelada após dispensa de ex-presidente da CONTAG. Temos aqui outros assuntos também em destaque no site. Resultado da segunda edição do CNU é divulgado nesta segunda-feira. Em Ceilândia, um carro cai em vala no setor O e motorista escapa sem ferimentos. Temos também aqui sobre a guerra no Oriente Médio, que Trump e chanceler iraniano descartam negociações em guerra. Temos também aqui na área de meio ambiente, de acorrentada a caçadora, a jornada da onça chamada Fi, rumo à liberdade. Aqui nos conta que adotada pelo Distrito Federal, filhote de onça pintada, que era criada como doméstica, foi resgatada pelo IBAMA em Roraima e segue agora para o Corumbá de Goiás, onde inicia mais uma etapa rumo à introdução na natureza lá na Amazônia. Inclusive, aqui nos relata que ao ser resgatada pela equipe, a onça Fi estava magra e com pneumonia. Agora sobre o Oscar, temos outras notícias também sobre este evento, que Wagner Moura foi esnobado no Oscar em ano difícil para filmes estrangeiros, diz o jornal britânico. O principal crítico de cinema do jornal britânico também havia dito que, em sua avaliação, o Agente Secreto deveria ter ganhado o prêmio de melhor filme. E também temos aqui um assunto para a política, festa para marcar a história, bastidores dos 50 anos do grupo Paulo Otávio. Temos também aqui outros assuntos sobre o caso BRB Master. Aqui nos informa que o Banco de Brasília decide aumento de capital em assembleia extraordinária. E ainda na política, Senado cria comenda para homens que combatem violência contra a mulher. A honraria será concedida a homens ou instituições que atuam na mobilização pelo fim da violência de gênero. Já no caderno de cidades, temos aqui a primeira matéria em destaque sobre trabalho. Semana começa com mais de 800 vagas nas agências do trabalhador. Temos aqui outro destaque sobre discriminação, que venezuelanos no Distrito Federal são alvos de pichações xenofóbicas. Comunidade de imigrantes, que há 10 anos tinha uma vida pacífica em São Sebastião, sente-se ameaçada por pichações feitas na semana passada. E os moradores agora relatam medo, como a gente observa aqui nesta pichação, fora Venezuela, Trump apoiado. Temos também outro destaque, agora falando sobre violência, que um homem foi morto a tiros enquanto dormia em casa lá em Samambaia. Esse crime aconteceu na noite do último sábado, dia 14 de março, lá em Samambaia Norte. E a vítima dormia quando foi baleada dentro da própria casa. Falando sobre sinistro de trânsito, motorista perde o controle, bate em poste e capota carro na Asa Norte.
Aqui informa que Fiat Mobi capota e atinge um poste próximo ao ginásio Nilson Nelson. 2 mulheres são atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Temos aqui outros assuntos também em destaque. Moradores do Recanto protestam contra a violência. O Distrito Federal registra 5 casos de feminicídio neste ano, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal. Temos aqui outros assuntos que Ibanez volta a defender inclusão da Serrinha no socorro ao BRB. Falando sobre memória, pioneiras de Brasília se encontram para compartilhar histórias. E para a doação de órgãos, também temos aqui um destaque especial do Luto à Esperança com um novo coração. A Fabiola inspira doadores. Entre o luto pela perda do filho e a urgência de um novo coração, a Fabiola superou um infarto na gestação e uma grave infecção para renascer em pleno carnaval. Agora, na política, temos aqui alguns dos principais assuntos. No Correio Brasiliense, Carlos visita o pai e relata dificuldades em falar com os advogados. O caso dos advogados do ex-presidente Bolsonaro. Sobre o caso Master, a teia de Invocaro que abala os 3 poderes sob a sombra da delação. Para as eleições, temos aqui que Caiado oficializa filiação à PSD em busca de concorrer à presidência. E Lula reorganiza a equipe com velha guarda. No Supremo, aqui nos informa também que políticos pedem a prorrogação da CPI do INSS. Nos assuntos aqui sobre Brasil, no Correio Brasiliense de hoje, o vilarejo da Bahia que sofre com o avanço de facções criminosas. E ECA Digital tenta frear a adultização nas redes sociais. E aqui temos também um obituário que morre Lorena Batista, a filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos de idade. O cantor confirmou a morte em nota nas redes e lamentou. Ele afirmou que é a dor mais profunda que ele já sentiu. E aqui temos o Amado Batista ao lado da filha, a Lorena Batista. Temos agora um outro assunto em destaque no site do Correio Brasiliense. Polícia interrompe gravação de cena de assalto em Dayatuba ao achar que crime era real. O Júlio Rocha filmava uma sequência com armas cenográficas quando guardas municipais confundiram a encenação com uma ocorrência real. E Polícia Federal barra a entrada de haitianos com vistos falsos lá em Viracopos. O grupo com 118 imigrantes passou a noite em área restrita do aeroporto de Campinas após identificação de irregularidades em documentos. Nos destaques internacionais, a última vez que os Estados Unidos tentaram fazer mudança de regime no Irã. Golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido lançou as bases para um longo período de autoritarismo e um profundo sentimento anti-ocidental no país. No caso, os Estados Unidos tentaram e conseguiram fazer essa mudança de regime no país iraniano. Temos também um outro assunto em destaque, uma entrevista com Sasha J. Davis. Ela afirmou que a minha identidade foi roubada e usada para enganar homens na internet. Por 4 anos, as fotos da garota foram usadas por outra pessoa e ela passou a ser interpelada por estranhos na rua. Aqui informa que a pessoa que se passava por ela mudou repetidamente o nome de usuário da conta falsa no Instagram, que acumulou mais de 20 mil seguidores antes de ser encerrada pela plataforma. No Oriente Médio, temos aqui que a União Europeia discute uma possível ação para garantir transporte no Estreito de Hormuz. Trump pediu aliados, incluindo França, China, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido,
que ajudem a garantir que o estreito fique aberto para o transporte marítimo global. Também temos aqui um próximo destaque falando sobre diplomacia. China e Estados Unidos mantêm comunicação sobre visita de Trump, é o que afirma Pequim. O governo dos Estados Unidos informou que Trump visitaria a China de 31 de março a 2 de abril para se reunir com seu homólogo Xi Jinping, embora Pequim não tenha confirmado ainda essas datas. Falando sobre esportes, temos aqui o primeiro assunto sobre o mercado da bola. Corinthians faz sondagem por Arthur Cabral, do Botafogo. E São Paulo vira em jogo e segue líder do Brasileirão. E pragmático, Palmeiras vence o Mirassol na volta ao Allianz. Para o Campeonato Brasileiro, Bahia surpreende o Internacional e vence no Beira-Rio. Na economia, Correio Brasiliense nos traz aqui 4 destaques principais em seu site de notícias. Primeiro é falando sobre essa alta do petróleo. Diesel sobe quase 12% na última semana, diz a ANP. E aqui também temos uma análise. Alta da inflação e endividamento das famílias tiram o sono de Lula. Aqui é uma análise do jornalista Luiz Carlos Azedo. O Palácio do Planalto teme que o choque do petróleo frustre uma das principais apostas políticas de Lula para sua campanha de reeleição, que é a economia do afeto. E sobre trabalho, de acordo com o resultado da pesquisa Datafolha, 71% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1. E no investimento, em ano eleitoral é importante planejar investimentos com calma. Expectativa pelo resultado do pleito não deve orientar escolhas de ativos. Isso de acordo com os especialistas. A melhor estratégia será apostar em um portfólio diversificado e ficar de olho em oportunidades em setores resilientes, como energia e alimentos. Sobre ciência e saúde, também temos aqui alguns assuntos em destaque. Caroço abdominal ignorado eleva riscos de cirurgias de emergência. E NASA diz que lançará o Artemis II à Lua em 1º de abril. Falando sobre a saúde da mulher, temos aqui um destaque para um estudo que ciclo menstrual não altera o desempenho cognitivo das mulheres. A análise de mais de 100 estudos indica que oscilações hormonais ao longo do mês não afetam memória, atenção, criatividade ou raciocínio. Já na editoria Educação em Carreira, temos aqui alguns principais assuntos, que alunos neurodivergentes de Porto Velho recebem kits sensoriais. E para a prova da OAB, os candidatos reclamam de conteúdo fora do edital. E pesquisadora da Universidade de Brasília contribui para o tratamento de diabetes. Para a tecnologia, robô transforma desafios matemáticos em brincadeiras. Essa ferramenta educacional usa jogos digitais e interação física para poder tornar os conceitos matemáticos mais concretos para alunos do ensino fundamental. Agora, falando sobre política na Folha de São Paulo, temos aqui um destaque que deputada próxima de Haddad vai liderar a oposição a Tarcísio na Lespe. A Beth Sarrão, que é do PT, promete intensificar cobranças ao governo. E Flávio Bolsonaro sofre menos ataques no WhatsApp. O senador tem melhor saldo de menções positivas na comparação com o pai e com Tarcísio. Aqui informa também que Flávio lidera crescimento nas redes e Lula critica a dependência digital. Embora tenha menos seguidores, o Filho 01 desperta curiosidade e lidera o engajamento na internet. Aqui nos conta também que Amapá desponta com mulheres na política e acende debate sobre diferença entre estados. Em 2022, 27% do total de eleitos foram mulheres, a maior porcentagem do Brasil.
cuja média foi de 18%. E governador do Maranhão faz cópia de jingle de Lula para emplacar sobrinho como sucessor. O Carlos Brandão ignorou o pedido do presidente e bancou a candidatura de Orleans. Temos também uma outra matéria na editoria de política aqui da Folha de São Paulo. CBF e filho de Gilmar Mendes tentam esvaziar reunião de clubes de futebol. O filho de Gilmar Mendes, que tem grande influência na confederação, fez contatos com dirigentes. E aqui também nos revela que dirigente sindical defende e atrai opositores não bolsonaristas para a campanha de Lula. Juruna, que é da Força Sindical, diz que Lula deve buscar apoio de Aécio Neves e Paulinho da Força. E a resistência de certos setores à degeneração institucional causa perplexidade. O apoio público às Supremas Cortes não é baseado em princípios abstratos. Em grande medida, é apoio instrumental. Temos aqui também, agora mudando na verdade para o site do jornal Estadão, um destaque que fala sobre o rombo do Master. A Justiça impede o governo do Distrito Federal de realizar aporte no BRB com imóveis públicos. O juiz determina que o governo liderado por Ibanez Rocha se abstenha de adotar medidas aprovadas em projeto de lei proposto pelo governador e aprovado na Câmara Legislativa. Aqui nos informa que a Justiça Federal proibiu o governo do Distrito Federal de realizar um aporte no Banco de Brasília, usando os imóveis públicos, para cobrir o rombo deixado pelo Banco Master nessa instituição. A decisão atende a um pedido de políticos do PSB, incluindo o presidente da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, e o deputado Rodrigo Hollenberg. Esse despacho foi assinado pelo juiz Daniel Carnaccioni nesta segunda, dia 16, e impede a aplicação de trechos centrais do projeto proposto pelo governador Ibanez Rocha e aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aqui nos conta também que entre as ações embargadas pela decisão estão o uso de 9 imóveis oferecidos pelo governo para reforçar o capital do BRB com a transferência dos bens para um banco. A oferta dos imóveis como garantia em um empréstimo e a criação de um fundo imobiliário com esses terrenos. E aqui nos informa também que o Master negociou com o BRB crédito de empresas de pessoas que receberam auxílio emergencial, diz o COAF. E a demora do Distrito Federal em pedir empréstimo FGC põe em risco operação até divulgação do balanço do BRB. Aqui também nos informa que Ibanez assinou venda de 10 milhões de reais em honorários a fundo da REAG quando já era governador do Distrito Federal. E o filho de Ibanez Rocha e aliado venderam crédito de 38 milhões à REAG antes de BRB negociar com Master. E um sócio de Léo Dias afirma que busca por influencers para defender Vorcaro foi uma atividade legítima. O Thiago Miranda também afirmou em nota que mantém vínculo societário com o grupo Léo Dias, ao contrário do que o grupo havia dito anteriormente. Temos outros assuntos também em destaque sobre o imposto de renda deste ano. Receita muda limite de renda e veja também quem precisa declarar. E a declaração do IR começa em 23 de março e acompanha o calendário e as datas dos lotes de pagamento. Dando continuidade agora no site do Judiciário Brasileiro, Centro de Estudos Constitucionais do STF divulga balanço de contribuições para aprimorar o ensino no direito constitucional. Aqui nos explica que, ao todo, 48 instituições enviaram colaborações para subsidiar debates sobre a formação jurídica contemporânea.
Temos também aqui um próximo destaque. STF mantém regra que limita o número de candidatos por partido nas eleições proporcionais. Por unanimidade, o plenário considerou que ajuste na lei feito pelo Senado não alterou o conteúdo aprovado pelo Congresso. Já um destaque da Rádio Justiça, entrevista sobre direitos humanos e meio ambiente é um dos destaques desta segunda-feira, dia 16. No programa Regra do Jogo, terá aí uma entrevista sobre os aspectos jurídicos da atuação de atletas transgêneros em torneios esportivos. E PSD aciona o Supremo Tribunal Federal contra a lei da eleição indireta para governador e vice do Rio, em caso de dupla vacância desses cargos. Aqui nos explica que o partido pede liminar para suspender o prazo de 24 horas para desincompatibilização dos candidatos, tendo em vista a possível saída de Cláudio Castro para concorrer ao Senado. Um próximo assunto também destaque. Supremo forma maioria para manter prisão de Daniel Vorcaro e de outros investigados no caso Master. Em sessão virtual, a segunda turma confirma a decisão do relator, o ministro André Mendonça. Aqui também nos informa que o Supremo valida medidas contra devedores contumazes de ICMS em São Paulo. Para o plenário, restrição de práticas empresariais orientadas à inadimplência é amparada pelo princípio da livre concorrência. E decisões que asseguraram direitos das mulheres marcam a história do Supremo como Tribunal Constitucional. A série chamada Tá na Nossa História revisita os primórdios da Corte, seus marcos institucionais, a evolução de suas competências e o papel desempenhado na consolidação da República, da democracia e também dos direitos fundamentais no Brasil. Já no site da Agência Brasil de hoje, temos aqui um destaque. Preço do petróleo Brent ultrapassa os $105 e os combustíveis sobem. Trump alerta países para reabrir Estreito de Hormuz. No internacional, a União Europeia pede à ONU ação para permitir exportação de petróleo pelo Hormuz. Na economia, o governo libera crédito emergencial para atingidos pelas chuvas. O valor é destinado a empresas e pessoas físicas afetadas. Para direitos humanos, o Senado vai premiar instituições que combatem violência contra a mulher. Esse texto está publicado no Diário Oficial desta segunda, dia 16 de março. Irã descarta negociação. Arábia Saudita e Emirados interceptam os mísseis. O chanceler iraniano diz que não há motivo para as conversações. E para o Oscar deste ano, O Agente Secreto encerra campanha sem prêmios e o filme concorria em 4 categorias. Temos aqui sobre o esporte que Neymar passa em branco na véspera de última convocação antes da Copa. O astro dá assistência sem querer no empate entre Santos e Corinthians. Falando agora sobre esportes, aqui nos conta que o Gabrielzinho lidera a natação paralímpica do Brasil no circuito mundial. Temos aqui outros assuntos, que entidades repudiam ataques a jornalistas que cobrem Bolsonaro. FENAGE, ABRAGE e Sindicato do Distrito Federal pedem proteção a profissionais. E aqui nos conta também que uma festa para o Oscar tem concurso de sósias de Wagner Moura, lá no Rio de Janeiro. E o brasileiro é o primeiro a disputar a estatueta de melhor ator. Na área de esportes, saiba como a crise no Oriente Médio afeta eventos esportivos e atletas. As competições foram adiadas ou canceladas em diversos países. Aqui também o site de notícias da Agência Brasil nos traz uma matéria dizendo que Papa Leão denuncia violência atroz na guerra do Irã e pede um cessar-fogo.
A situação no Líbano também é motivo de grande preocupação, afirmou o pontífice. E sobre o meio ambiente, protesto pede a retirada de área ambiental do projeto de socorro ao BRB. Serrinha do Paranoá é um dos imóveis colocados como garantia pelo GDF. Temos também aqui outros assuntos, que a Divisão Armada da Guarda Municipal do Rio começou a atuar ontem, no último domingo, dia 15 de março. O objetivo é fazer o policiamento ostensivo contra roubos e furtos. E por último, artistas do hip hop podem enviar poemas contra machismo para uma coletânea. Aqui conta que serão selecionadas 50 poesias e as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de março. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias de alguns jornais do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e deixo mais uma vez o convite para que você continue acompanhando toda a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima!